Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade, né, à nossa série, né, que nós estamos fazendo, né, e também a nossa programação, entrevistando os partidos de esquerdas, né, que fiz uma seleção para a gente para eu entrevistar, né? E também para ver as posições, para ver o que está pensando na realidade e tudo mais, né? E no dia de hoje, né, eu convidei aqui o Lucas do PCdoB, né, para poder falar, né, o que ele está pensando sobre a política nacional e principalmente a questão da vacina, né? Lembrando sempre, né, que a posição, né, do entrevistado não reflete, né, a posição do canal e muito menos dos membros do canal, ou seja, no caso eu, no caso do André Bom Tempo, né? Então, né, podemos começar. Lucas, antes da gente começar a entrevista, por favor, se apresente. Beleza. Bom, primeiro, antes de mais nada, olá para quem está nos assistindo aí, tudo bem? Meu nome é Lucas Gil, tenho 27 anos, sou filiado e militante do Partido Comunista do Brasil, é o PCdoB, e também da União da Juventude Socialista, a UJS. Hoje estou como presidente da UJS daqui de São José dos Campos e também secretário de Juventude do PCdoB também daqui de São José dos Campos. Fui candidato a vereador no passado pelo PCdoB aqui em São José e hoje estamos aí, né? Sim, Lucas, é o Opa. seguinte, né? Para a gente, eu acho que é bastante claro a necessidade de se enfrentar contra o governo do Bolsonaro, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma disputa entre os de cima muito acirrada, né? A gente tem o Rodrigo Maia, né? A gente tem o Dori, que a gente vai entrar um pouco na entrevista. A pergunta que eu faço é o seguinte, meu parceiro. Como que a esquerda deve se posicionar de maneira independente na luta contra o governo Bolsonaro? Certo. Bom, eu acho que a esquerda, né, ao meu ver, precisa formar um bloco dela. Antes de mais nada, é importante a gente visualizar a esquerda como um bloco. E só que hoje não é feito dessa forma, né? A esquerda ela não está unida, não está entendida como um bloco, porque fala-se muito de frente ampla e eu acho que é extremamente necessário. É importante, é essencial para a gente poder lutar contra o Bolsonaro. É importante fazer uma frente ampla e amplíssima que transborde os muros da esquerda, né? Mas para a gente poder fazer isso, a gente primeiro precisa se entender enquanto esquerda. O que a esquerda no Brasil quer? O que os partidos, os movimentos de esquerda querem para o Brasil? A gente não tem uma coisa, um consenso desse bloco. E quando eu falo de consenso, quando eu falo de união, não falo necessariamente da política eleitoral, né? Ter um representante hegemônico na esquerda. Não, não necessariamente isso que eu quero dizer, mas sim lutar pelos interesses em comum. Né? O que a gente quer em comum? Quando a gente faz uma manifestação, quando a gente faz um ato, o que a gente quer com esse ato? Então eu vejo que a esquerda precisa se entender enquanto bloco. E aí sim também conjuntamente construir uma frente ampla que possa derrubar Bolsonaro. Hoje a gente tem uma oportunidade a mais em fazer esse tipo de construção, que é um nome muito forte dentro da esquerda, que é o Lula. Hoje o Lula, estando elegível, estando pronto para poder trazer toda a sua militância, né, todo o seu conhecimento, sua experiência, e ele tem feito isso de uma forma bem importante. Né? Ele tem feito isso de uma forma ampla, que antes, logo quando ele saiu da prisão, ele fez o seu discurso ainda hegemônico dentro com o PT ainda hegemônico, né, dando
esse discurso dessa forma, hoje ele já dá um discurso mais amplo, mais aberto, disposto a trazer essa frente ampla. Então eu acho que trabalhar dessa forma é algo importante para a esquerda, para poder derrubar Bolsonaro. Lucas, lá vamos nós para a primeira polêmica, primeira provocação, se me permite. Opa, gosto. Enfim, cara, frente ampla. Isso não contraria, né, o que eu coloquei na questão da independência da esquerda frente aos outros partidos da ordem? Então, essa independência só vem se o bloco de esquerda se entender como um bloco de esquerda. Com relação à frente ampla em si, a gente precisa entender que a esquerda não é forte o suficiente para derrubar Bolsonaro. Ela por ela mesma, a esquerda pela esquerda mesma, não consegue derrubar Bolsonaro. Isso foi visto em 2016, foi visto em 2018 e foi visto agora em 2020. De lá para cá, só decresce a força da esquerda no Brasil, eleitoralmente falando. Então a gente vê que a esquerda vem perdendo forças, na verdade, ao invés de ganhar forças, eleitoralmente falando. E isso, obviamente, reflete também quando a gente fala sobre forças políticas na sociedade, né, de massa, para mobilizar uma massa, por exemplo. A gente tem poucos eventos de 2016 para cá que teve a esquerda puxando o povo para ir às ruas, para poder lutar contra alguma pauta específica, e que a gente foi de fato vitorioso. De 2016 para cá, a gente pode pontuar algumas questões locais e pouquíssimas questões nacionais no qual a esquerda conseguiu de fato mobilizar as massas. Eleitoralmente falando, isso também demonstra o que a gente, o que algumas partes da esquerda falam que a gente tem fracassado. Então, a esquerda pela esquerda só não consegue. Porém, por que ela não consegue? Justamente porque ela é bem fragmentada. A gente é fragmentado, a gente é separado e a gente não está num bloco de esquerda para poder defender algo, um projeto de país. A esquerda não tem esse projeto de país em comum fechado dentro do bloco. Portanto, ela não consegue se fortalecer. Uma frente ampla ajuda, ou melhor dizendo, a frente ampla é algo emergencial. Se a esquerda não consegue derrubar Bolsonaro sozinha, e é emergencial que a gente derrube Bolsonaro, é urgente que a gente derrube Bolsonaro, então a gente precisa se aliar. A gente precisa estar junto com alguém. Isso me remete à experiência da União Soviética, né? Lá por volta dos anos 30, se eu não me engano, Stalin firma um contrato, ou melhor dizendo, firma um acordo de não agressão com Hitler e os nazistas. Eu esqueci o nome do tratado agora, do acordo que eles fizeram lá, mas esse acordo era que nenhuma das duas nações iriam entrar em choque. Até que, por volta de 1940, 1941, a Alemanha rompe com esse contrato e ataca a Rússia, ataca a União Soviética. E aí, então, a União Soviética estava preparada para poder fazer o contra-ataque. O que isso demonstra para a gente? Que nesse período de tempo que eles estavam nesse acordo, Stalin e a União Soviética utilizaram desse tempo para poder fortalecer o seu exército interno, né, a sua questão interna, a questão nacional. Então, eu vejo que isso fortaleceu a União Soviética de tal forma que em 1945 a União Soviética consegue acabar com os nazistas ali, naquele momento. Então, eu acho que a gente tem que olhar com essa perspectiva. Não é que a esquerda vai ser fraca e vai se vender e que, oh meu Deus, a gente não tem mais o que fazer. Isso também não quer dizer que uma frente ampla seja uma esquerda quieta, uma esquerda que não possa fazer barulho, uma esquerda que está compromissada com a direita ou com o centrão,
né, aí, da política brasileira e que, portanto, não pode fazer nada. Eu acho que não. Vejo que a frente ampla é algo urgente e algo específico. A gente precisa fechar essa frente ampla para poder derrubar Bolsonaro e o bolsonarismo como um todo, né? Não para a gente continuar, não é vitalício essa frente ampla. É uma questão específica, no momento específico. Por isso que eu acho que a esquerda precisa primeiro fechar o seu bloco, entender-se enquanto esquerda, porque daí no momento em que estará na frente ampla, nesta frente ampla, a esquerda consegue crescer enquanto bloco. Por isso Sim, que eu acho que não é ruim não para a esquerda fazer a frente ampla. Não vai ser ruim até mesmo para a independência da esquerda. sim, sim. Eu tenho algumas divergências, principalmente na questão do Stalin. Só para adiantar, eu me reivindico trotskista, mas tudo bem. Certo. Mas, mas o importante aqui é da entrevista dar voz aí para você, né? Ô, Lucas, né? Eu acho que uma das principais disputas políticas entre os de cima, né? Que a gente estava comentando, é a questão do Bolsonaro e o do Dória, né? O Bolsonaro e o Dória têm travado uma disputa bastante, muitas das vezes bastante intensa, né? Que quem acompanha o cenário político nacional. Como que você Uhum. vê essa disputa? Você diz entre Bolsonaro e Dória, certo? Certo? É uma disputa ideológica. Eu vejo que é uma disputa ideológica. Até porque a questão econômica, os dois possuem, tanto os dois quanto os dois governos, né, o governo Dória e o governo Bolsonaro, tem uma pauta econômica muito próxima, que é a de privatização, que é a de concentração de renda, né? Então, tudo isso demonstra que as pautas econômicas andam lado a lado. O Bolsodória ainda existe. Apesar de Dória hoje se posicionar ideologicamente num outro campo, o Bolsodória ainda existe. Até porque, né, Dória já disse lá no passado que ele não é político, é empresário. Então ele representa uma classe. E se ele representa uma classe, ele está ali para fazer a política dessa classe. E Bolsonaro nada mais é do que um fantoche que foi colocado ali através dessa mesma classe. Então, Bolsonaro ainda existe. Agora, a luta ideológica está no simples fato de que o Dória sempre quis se lançar presidente. E uma vez que há um conflito ideológico, minimamente que seja ideológico com o Bolsonaro, ele se põe como opositor a Bolsonaro. Esse conflito existe através dos interesses. Não é porque o Dória é um cara super bacana e está a fim de defender aí a vacina e porque é um cara super humanitário que preza pelo social e que agora ele está investindo aí no Butanvac, né? E que tudo mais, que vai ser um cara que só porque ele é opositor ao Bolsonaro, que é um cara que a gente tem que defender com unhas e dentes. Não. A gente tem que entender quem é o Dória, que sempre foi o Dória, né? Que lá em 2016 prometeu não largar a prefeitura de São Paulo e que em 2018 se torna governador, né? Já almejando o cargo da presidência. Então, a gente não pode se enganar. Por um outro lado, Dória se torna um certo aliado contra Bolsonaro, uma vez que ele se põe como oposição a Bolsonaro. Então, deve ser um nome que a gente precisa fortalecer quando precisa fortalecer e criticar veementemente quando precisa ser criticado. Então, eu vejo dessa forma. Sim, você falou de um aliado, né? Os professores hoje estão em luta contra o processo de reabertura insegura das escolas, né? Inclusive processo esse que está levando morte de professores e morte de alunos por conta da Covid-19. Como que fica essa relação, né, de fortalecer quando tem que fortalecer perante essa luta, né, dos professores?
Bom, essa luta já é antiga já, né? Não é uma luta de agora. E é uma luta de nós. Inclusive, esqueci de falar, né? Eu sou professor também, sou professor de inglês numa rede privada de escola de idiomas. É, mas, então, é uma luta antiga que a gente tem, né? Na educação. O PSDB sempre foi um partido... eu vi que minha câmera travou aqui, tá? Você consegue me ouvir tranquilo? Consigo. Ah, não, beleza, beleza. Voltou aqui agora. Bom, então, é uma luta que a gente tem já há muito tempo com o PSDB no poder, que é um projeto que o PSDB sempre teve, que é de sucatear a educação do estado de São Paulo. Isso aí é claro, nítido. Desde a esfera estadual, municipal, né, fortalecer a rede privada sempre foi algo que o PSDB fez no nosso estado. Eles já estão lá há 30 anos no poder do nosso estado e estão aí há 30 anos sucateando a educação. Então a luta dos professores não deve ser diferente do que sempre foi, que é batalhar contra isso. E principalmente agora na pandemia, o que a gente mais tem que fazer é defender a vacinação prioritária para os professores. A reabertura das escolas foi um erro grotesco, feio, né? Feio. Que a gente tem professor morrendo, a gente tem professor ficando doente, aluno ficando doente, funcionários ficando doente, morrendo também. Então, assim, é um desastre. Né? Então, a nossa luta perante a isso tem que ser fechar as escolas, vacinar os professores. Só pode abrir as escolas quando os professores e funcionários e profissionais da educação estiverem vacinados. A gente não pode admitir que as escolas continuem abertas no pior momento da pandemia que a gente está vivendo. Isso aí é a nossa luta. Isso não quer dizer que a gente vai ser ou 8 ou 80. Eu acho que dentro da política precisa sempre entender o contexto e o momento que está se vivendo. Então, se a gente está falando da pauta da educação, a gente tem que defender isso. Se Dória é contra isso, então que a gente vá contra o Dória. Isso não é porque ele vai se tornar um aliado em um determinado ponto que ele não é o nosso inimigo em outro. Então, uma questão que a gente vai ter que defender. Ó, a educação, a gente precisa o quê? Vacinação, fecha escola e só abre quando tiver a vacina prioritária para todo mundo. Do contrário, pau neles. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, você considera o Dória como um aliado tático? Sim, sim. Sim, certo. Mas só que, por exemplo, essa questão da reabertura, né, das escolas, você não acha que mostram que o caráter do Dória, que ele vem construindo durante essa pandemia como defensor da ciência, mostra que isso não vai até a página 2, porque queira ou não queira, né, reabrir as escolas em plena pandemia mostra que é um negacionismo à la Bolsonaro, né? Exatamente. É a pauta econômica do Dória falando mais alto. Que é o quê? Fortalecer os próprios aliados dele, né? Que são os donos da educação do estado de São Paulo hoje. Né? Os grandes conglomerados da educação, né? As grandes corporações das escolas privadas, das faculdades privadas. Ele está defendendo isso. Afinal de contas, ele é empresário. Então, ele entende o que os empresários querem. Ele não é trabalhador. Ele não entende o que a gente quer. Então, por isso que, sim, a gente tem que ir contra o Dória nesse momento. A gente tem que bater contra ele. A gente tem que, assim como a gente sempre fez dentro da esquerda. O professor sempre foi contra as políticas neoliberais do PSDB no estado de São Paulo. E a gente tem que continuar sendo contra isso. Como eu disse, não é porque ele se torna um aliado da esquerda contra o Bolsonaro em certas pautas que ele não é e que ele não vai continuar sendo nosso inimigo em outras pautas. Então, por exemplo, pauta da educação, ele é e sempre foi um inimigo da classe trabalhadora, justamente porque o que ele defende não é a ciência, como você disse, ele não defende a ciência, ele defende o neoliberalismo. E defende isso. Ó, uma coisa que a gente estava falando de fechar o bloco da esquerda, né? A gente pode ver que a direita aqui no Brasil é toda fragmentada também. A classe burguesa aqui do Brasil é toda fragmentada.
Só que uma coisa eles têm em comum. Todo e qualquer burguês, toda e qualquer pessoa representante da classe burguesa tem uma coisa em comum. Eles defendem a propriedade privada. Se a gente for mexer na propriedade privada, eles se unem para poder bater em quem for. Eles se uniram em 2015, 2016, eles se uniram inclusive em 2014, para não deixar a Dilma passar. A Dilma passou. Isso em 2015, então em 2014 mesmo, no final de 2014, o próprio Aécio Neves falou: eu não vou aceitar isso. Por quê? Porque ele estava falando sobre a classe dele, que ele representava, que era a classe burguesa. E não deixaram quieto mesmo, que em 2015 fortaleceram a pauta neoliberal no governo, em 2016 tiraram a Dilma, em 2016 mesmo os municípios fortaleceram a pauta neoliberal, em 2018 o que a gente tem é a aliança de toda a classe burguesa para ir contra o inimigo maior, que era o PT, que era a esquerda. Então, eles se unem. Sempre que é para bater contra algo que é a propriedade privada, eles se unem. A esquerda precisa fazer a mesma coisa com relação às suas pautas. Por exemplo, defender uma escola gratuita de qualidade, um ensino gratuito de qualidade, é uma coisa que isso independe da esquerda. Independe se é PT, PCdoB, PCB, PSOL, se é trotskista ou stalinista, isso independe, certo? Não importa. O que importa é que a escola ela precisa ser gratuita. Ela precisa ser de qualidade. Ela precisa ser ampla. Isso é ciência, inclusive. Não é? A gente precisa defender isso. Só que quando a gente vai defender isso, é sempre cada um puxando a sua sardinha na esquerda. Ah, não, porque o PSOL defende isso. Ah, não, mas o PCdoB defende isso também. Ah, mas o PT defende isso também. Pô, não, a gente defende isso. O povo está cansado de escutar nomes de partidos. Então a gente precisa encontrar alguma estratégia, alguma tática e alguma operação que a gente possa encaixar o bloco da esquerda como um todo. Né? Então, por conta disso, concluindo então aqui, Dória continua sendo o nosso inimigo, como sempre foi o nosso inimigo nessa pauta da educação. Sim, ainda nessa questão da frente ampla, Lucas, queria te perguntar o seguinte, né? Você falou, né, da questão das lutas, das mobilizações que está necessidade de fazer, né? Esses setores, né, que você fala que é de uma possível aliança, né? E aí a gente discute se é tático ou não. Eles vão estar de acordo com as nossas lutas ou eles vão se voltar contra elas? Porque é a sensação que eu tenho. Então, porque a minha avaliação é que se a esquerda faz uma frente ampla, o primeiro processo de luta, parte dessa frente ampla vai se voltar contra os trabalhadores. É claro, e é por isso que eu falei que tudo depende da pauta que a gente está definindo, né? Tudo depende da pauta. Se a gente vai na frente ampla, uma frente ampla com Dória, por exemplo, na esperança de que Dória vai resolver alguma questão da educação pública, a gente está fazendo essa frente ampla errada. Está fazendo essa frente ampla de forma infantil. Está fazendo essa frente ampla de forma equivocada. A gente está criando esperanças em algo que não se deve criar esperanças. A gente não deve criar esperanças de que Dória ou o PSDB vai defender uma educação pública de qualidade. A gente não pode fazer uma frente ampla pensando nisso. O que a gente tem que fazer é uma frente ampla pensando em ir contra um autoritarismo do governo nacional, do governo federal. A gente tem que ser claro na nossa frente ampla. A gente tem que saber o que a esquerda quer com essa frente ampla. A esquerda não pode querer derrubar a classe burguesa nessa frente ampla. Por que ela não deve fazer isso? Porque ela não tem força o suficiente para fazer isso. Dentro dessa frente ampla, se a gente fecha uma frente ampla, a esquerda não vai ser majoritária. Né? É só a gente ver aí. De 513 deputados, quantos são de esquerda? De municípios que a gente tem no Brasil, quantos são governados por prefeitos de esquerda? Quantos vereadores a gente tem da esquerda? Quantos deputados estaduais a gente tem na esquerda? Quantos governadores a gente tem da esquerda? A gente não tem a maioria.
Então a gente não pode entrar numa frente ampla achando que a gente vai dominar a frente ampla. Mas também a gente não pode entrar nessa frente ampla achando que a gente vai se vender. Porque a gente não pode se vender. A gente tem que ser claro nos nossos objetivos. Chegar na frente ampla achando que empresário vai ser bonzinho com o trabalhador é ser infantil, antes de mais nada. É achar que a política brasileira, do nada, vai mudar a sua concepção e vai ser da classe trabalhadora. Só porque o Bolsonaro é um cara horrível. Só porque o governo Bolsonaro e o bolsonarismo é horrível. Oh, meu Deus, a classe trabalhadora está em perigos. Empresários, por favor, defendam as nossas pautas. Não, não é isso que vai acontecer. Mas o que está acontecendo é que banqueiros, economistas, grandes empresários estão indo contra Bolsonaro nesse momento. A gente tem que entender esse movimento. Está indo contra lá a carta lá dos 500 lá que eles fizeram para ir contra Bolsonaro, contra o governo. A gente tem que entender esse movimento. É uma classe empresarial que está indo contra Bolsonaro, assim como nós, que também estamos indo contra Bolsonaro. Será que não vale a pena a gente se aliar perante a essa questão específica? Será que não vale a pena a gente falar assim, vocês estão falando coisa certa. A gente sempre foi contra Bolsonaro. Não é agora. A gente sempre foi contra. Será que não vale a pena nesse momento falar assim, tamo junto, vamos derrubar Bolsonaro? Será que não vale a pena a gente falar, vamos derrubar governos autoritários em geral? Claro que isso não quer dizer que vai ter um sistema de troca. A gente precisa ver a política como ela é. Ela é através de um sistema de troca. Eu vou defender tal coisa e em troca você defende outra. Então, assim, a gente não pode se iludir. Defender uma frente ampla não significa estar à frente dessa frente ampla. Defender uma frente ampla não significa que em todas e quaisquer pautas da esquerda, a esquerda vai dominar. Porque não, a esquerda não vai dominar. Então, tem pautas e pautas que a gente tem que saber. Basicamente isso que eu acho. Não sei se deu para ficar claro o meu raciocínio, mas... Não, sim, deu para ficar claro. Mas e nas eleições de 2022, né? Caso essa frente ampla se concretize, quem que seria o candidato? Acho muito difícil falar sobre isso agora. A gente vai ter alguns nomes aí que são nomes importantes no cenário político. Claro que eu sempre vou puxar a sardinha para os nomes de esquerda. Eu não gostaria de, por exemplo, colocar um nome de alguém do PSDB como sendo a pauta central da frente ampla. Não gostaria disso. Mas, se necessário for, não sei. Não sei. Acho que, por exemplo, Dória não é tão forte como Lula. Não é tão forte como Boulos. Não é tão forte como Flávio Dino. Então, a gente tem esses nomes na esquerda. Lula, Boulos, Flávio Dino, que são nomes que agregam e que concentram, né, são nomes fortes, né, que eles conseguem agregar voto, agregar força política, né, cada um no seu mérito. Só que aí a gente tem, né, a princípio, Lula é um nome muito forte. É um nome muito forte. E segundo o que a gente tem visto por aí, talvez seja o único nome hoje, falando hoje, né, em 2021 ainda, final de março de 2021, eu poderia dizer que Lula hoje é o nome mais forte para bater de frente contra Bolsonaro. Ah, mas então, Lucas, você está querendo dizer que Lula deve ser o nome que a gente vai fechar uma frente ampla? Não necessariamente. Nem o próprio Lula está falando isso. Se nem o Lula está falando isso, não sou eu que vou ficar aqui defendendo 100% que o Lula seja o nome. Mas hoje a gente vê que ele é o nome mais forte. Daqui até outubro de 2022, tem bastante chão ainda para andar. Tem mais de um ano. Não sei. Tem alguns nomes aí. Mas vamos supor que daqui até lá a gente tem um outro nome mais forte, que também não seja da esquerda. Ok,
que não seja da esquerda, mas que defenda algumas pautas que a gente precisa defender. Vacinação para todo mundo, fortalecimento do SUS. A gente precisa de um SUS forte para poder vacinar. Então, a gente precisa que o Estado fortaleça, invista, dê dinheiro na saúde pública. A gente precisa que o Estado invista, dê dinheiro para a educação. São pautas que são importantes para a sociedade como um todo. Não só para a classe trabalhadora, mas principalmente para a classe trabalhadora, mas também para a classe burguesa. É um trabalhador que não trabalha, é um trabalhador que morre, é um trabalhador que não produz, que não traz dinheiro para a classe burguesa. Então, para eles também é alguma coisa que faz sentido nessa questão. Por isso que talvez eles possam defender essa pauta também. Mas eu prefiro um nome de esquerda, porque a gente tem nomes bons na esquerda. A gente só precisa fechar um bloco. Sim, Lucas, agora indo para a questão da vacinação, né? O que o PCdoB defende nesse tema? Vacinação para todos. Vacinação para todos. A juventude tem defendido uma pauta muito importante, que é a questão da vida, pão, que é vida, pão, não sei o que lá, e vacinação. Esqueci, vida, pão, esqueci agora. São quatro coisas que a gente vem defendendo aí, que a UNE, né, tem feito uma campanha, a União Nacional dos Estudantes tem feito uma campanha aí, da vida, pão, alguma coisa e vacinação. Então, o que a gente defende é isso. Vacinação para todo mundo. E para a gente ter vacinação para todo mundo, a gente defende que a gente tem que comprar mais vacinas, produzir mais vacinas e comprar mais vacinas. Então, um erro grotesco que o governo federal teve é em não antecipar essas questões no ano passado. Com a política negacionista, nega-se também a vacinação, nega-se também a compra das vacinas, nega-se também o investimento na pesquisa para desenvolvimento de vacinas aqui dentro do Brasil. Então, o que o PCdoB defende é exatamente isso, vacinação para todo mundo. Para a gente ter vacinação para todo mundo, a gente precisa comprar vacinas. Então, a gente precisa ter uma política externa muito forte. A gente precisa ter alguém de relações internacionais, de relações exteriores, que possa trazer uma imagem importante para o Brasil lá fora. Né? Então, a gente precisa trazer mais vacinas para o Brasil. O PCdoB defende isso. Que as vacinas sejam universais, que sejam aplicadas através do SUS. Então, a gente precisa fortalecer o SUS também. Sim. E, ô Lucas, você falou, né, de 2022. Ontem, pelo que eu acompanhei de números, foram mais de 3.700 mortos, né? A minha avaliação, Lucas, eu acho que a vacina não é para 2022, a vacina era para ontem, né? Sim. E não dá para esperar as eleições para poder tirar o Bolsonaro para poder conseguir vacina. Tipo, o que tá faltando, né, Lucas, né, para ter uma mobilização ampla e massiva em torno disso, né? Porque a sensação que eu tenho, né, é que parece que o mundo tá desabando, né, e a esquerda e os sindicatos estão meio apáticos em relação a isso. Então. Antes de eu responder essa questão, acabei de ver aqui a frase, né? O mote que eu estava falando ali é vida, pão, vacina e educação. É isso que a luta que a UNE está trazendo aí, né? Vida, pão, vacina e educação. Bom, então, cara, eu acho que é uma questão de correlação de forças mesmo, né? A esquerda está perdida faz tempo. A gente não tem um bloco forte da esquerda, portanto, a esquerda fica perdida. E aí é interessante determinar ou tentar entender o que é a esquerda, né? Quando a gente fala esquerda, são movimentos sociais que prezam mais pelo social do que no capital, pelo capital. Então, a gente tem os movimentos operários, como sindicatos, associações de trabalhadores. A gente vai ter também
movimentos sociais, seja uma associação de bairro, seja algum movimento social de alguma cidade, um aglomerado de pessoas, né, da classe trabalhadora, seja partidos políticos, seja movimentos como MST, MTST, né, partidos políticos de esquerda que defendam mais a pauta social do que a pauta do capital. O problema é que está tudo fragmentado, né? Aí eu posso eu posso voltar, né? Porque eu acho que é assim, não dá para fazer uma crítica à esquerda sem olhar o processo histórico. Até porque a esquerda esteve no poder do governo federal e a gente precisa entender que a esquerda representa uma força no Brasil. A esquerda é forte no Brasil. Afinal de contas, a gente conseguiu colocar um operário no poder do executivo. Então, a gente precisa entender que a esquerda tem a sua força, tem a sua relevância e a sua importância. A gente, durante esse período que a gente teve o operário e depois a Dilma no poder do executivo, a gente conseguiu algumas pautas importantes. Nenhuma estrutural. E aí é onde que está a minha crítica. Então, para eu poder fazer a crítica de hoje da esquerda, eu preciso voltar lá nesse período onde a esquerda teve a sua oportunidade de ser hegemônica no Brasil. E não fez. Não foi. A esquerda como um todo. E aí as pessoas gostam muito, viu, Guilherme? As pessoas gostam muito de criticar o PT, as pessoas de esquerda. Gostam muito de criticar o PT, gostam muito de criticar o próprio PCdoB também, porque esteve aliado ao PT no governo. As pessoas gostam muito de criticar a CUT, né, o MST. As pessoas gostam de criticar, as pessoas da esquerda mesmo gostam de criticar. Mas, pergunta aí, o que essas pessoas fizeram durante os governos petistas? Será que a esquerda como um todo não deve se sentir culpada? Não tem que ter uma autocrítica como um todo? Aonde estavam os outros partidos que hoje criticam o PT, que hoje criticam o PCdoB? Aonde estavam esses partidos em 2002, em 2006, em 2010, em 2014, que não conseguiram ser hegemônicos no movimento de esquerda? Aonde estavam esses partidos de esquerda que não conseguiram fazer uma ampla massificação dos movimentos, das pautas que eles pautam? Onde que estava essa esquerda? Que, por exemplo, PSOL, hoje, a gente vê que se tornou um partido depois de 2005, 2006. Aonde estava esse partido que hoje critica veementemente algumas questões naquele momento que a gente precisava da conscientização de classe? Porque é fácil a gente fazer uma crítica ao PT e ao próprio PCdoB. Claro que é fácil. Por que é fácil? Esses partidos estavam no governo federal e não fizeram o que poderiam ter feito a mais. Não conscientizaram a classe trabalhadora. Se sentiram confortáveis em estar no governo federal. Não fizeram reformas estruturais na sociedade brasileira. Então é fácil a gente criticar PT e PCdoB. E olha que eu sou do PCdoB. E eu tenho as minhas críticas a serem tecidas para o meu partido. E aí eu faço isso de forma interna. Mas, e os outros partidos? Ué, a esquerda é só PT e PCdoB? O CUT e MST? E os outros partidos? Onde está a crítica e a autocrítica desses partidos quando a gente fala sobre isso? Então, o que hoje a gente tem uma esquerda fragmentada é consequência de uma esquerda já fragmentada, desde sempre. Que quando o barco começa a afundar em 2005, 2006, com o estouro do mensalão, ao invés dos partidos se reorganizarem e se fortalecerem, a gente teve uma quebra. Uma quebra de um monte de gente que não concordava com as políticas do PT, saíram do PT batendo o pé bravinhos, porque o PT não estava fazendo o que essa galera queria. Mas o Ao invés Lucas, de... Pode falar, Lucas, essas críticas, né, na verdade, não seriam importantes? Não, óbvio que sim. Com toda certeza, sim. Isso jamais deveria ser pauta para poder quebrar a esquerda. Críticas são uma coisa. Quebrar a esquerda, se desvincular, formar um outro bloco,
demonstrando ser uma oposição de esquerda, no momento que, na verdade, deveria ser um bloco de esquerda e não uma oposição. Tem alguma coisa aí que está errado, né? E aí eu acho interessante uma obra do Lenin, né, que ele fala sobre a violação da unidade com gritos de unidade, né? Eu não quero muito entrar no mérito aqui e tecer críticas a algumas coisas, como o próprio Trotsky e tudo mais, mas, por exemplo, essa é uma obra que Lenin tece algumas críticas aos movimentos que gritam por unidade. Só que, na verdade, não fazem a unidade. São movimentos que, na verdade, querem o seu para si. Eles querem que... isso lá em 1914, hein? Essa obra é de 1914, que Lenin escreve. Que essa violação da unidade é porque está todo mundo lá gritando: vamos ficar unidos, esquerda unida, desde que o meu movimento seja hegemônico, desde que a minha pauta seja mais importante do que a sua, desde que a minha voz seja maior do que a sua, desde que os meus líderes sejam os seus líderes. Isso, para mim, é muito errado, é muito equivocado. Isso é muito errado. E hoje a gente vê isso. A gente vê isso no Brasil, não é de agora, não é de 2016 para cá. Isso é no Brasil faz tempo, né? Eu acho muito engraçado, por exemplo, dois partidos comunistas que são opostos um ao outro. O Partido Comunista do Brasil e o Partido Comunista Brasileiro. Hoje se encontram em oposição. Não faz sentido isso. Dois partidos comunistas que se autodenominam como marxistas-leninistas, hoje se encontram extremamente fragmentados. E hoje que eu digo, né, não é de hoje. Na verdade, essa cisão já é histórica, né, desde 1958, desde 1962, quando há uma reorganização do Partido Comunista do Brasil. Então, eu vejo que essas quebras que a gente tem na esquerda, ao invés de fortalecer um lado e falar, eu estou do lado correto da história, por isso que eu defendo que o meu movimento seja hegemônico, por isso que eu defendo que o que eu penso é maior do que o que você pensa, isso fragmenta mais a esquerda, no momento que a gente não pode ficar fragmentado. A gente pode se debater depois, aí, a gente que se vire depois. Mas para a gente se virar depois, a gente precisa se virar agora. E essa questão da esquerda toda fragmentada, a esquerda que defende uma coisa aqui, outra coisa ali, é só mais pano para manga para a direita pisar em cima da gente. E o Lucas, agora é contigo. Você falou, você criticou as esquerdas que na época do governo Lula, na época do governo Dilma, se colocaram como oposição, né? Então eu quero escutar de você as suas críticas a esses setores de esquerda, o que eles não fizeram, o que eles precisariam ter feito. Eu acho que ser oposição por ser oposição não traz benefício para a própria sociedade. Então, eu acho que seria interessante esses movimentos de esquerda que se colocaram como oposição aos governos petistas, eles deveriam ter massificado a luta deles. Como? Aí existem N formas de fazer como, né? Por exemplo, aquilo que o PT e o PCdoB não fizeram, de conscientização de classe, de organização da classe trabalhadora, esses partidos, esses movimentos de esquerda poderiam ter feito. Por que eles não realizaram comitês populares? Por que eles não organizaram a classe trabalhadora em cima de pautas sociais? Não massificaram as suas lutas, né? Por que a gente não teve um progresso da classe trabalhadora enquanto consciência, né? O que Marx traz como classe em si e classe para si. A classe trabalhadora não se entende nem como uma classe, que seria a classe em si, e ela não se organiza como uma classe, que seria a classe para si. E isso se deve majoritariamente ao PT e ao PCdoB, claro. Mas não apenas. É uma crítica também a esses partidos. Eles poderiam ter organizado a classe trabalhadora de N formas. Desde fortalecer um sindicato, até fortalecer uma associação de bairro, até criar novas coisas.
que hoje a gente está vendo aí uma movimentação, por exemplo, do próprio PSOL, tem aquele deputado federal Glauber Braga, se eu não me engano, ele tem feito uma coisa muito bacana que eu acho, que ele postou lá uma foto uma vez, é tipo uma organização, um comitê socialista, eu esqueci o nome, ele postou lá, que é o quê? É um espaço onde a comunidade pode se organizar. Isso poderia ter sido feito lá atrás, isso poderia ter sido feito em 2003, 2004, 2005, 2006, quando esses partidos começam a se fragmentar, sair da base governamental. Poderia ter sido feito lá. Por que não foi feito? É uma crítica. E aí, para esses partidos, para esses movimentos, é uma autocrítica que tem que ser feito e que tem que ser reconhecido. Assim como nós do PCdoB reconhecemos os nossos erros lá em 2017, né, no nosso 14º Congresso, a gente fez uma autocrítica forte do nosso movimento, do nosso partido. Uma autocrítica do PCdoB dentro dos governos petistas. E, Eu acho que é importante. Pode falar, pode falar. e vocês conseguiriam socializar essa autocrítica? Claro, está. Ela já está socializada. É só entrar Mas, no nosso partido, lá no site do nosso partido, a gente tem lá a resolução do 14º Congresso. Mas posso te falar, tudo que eu estou falando aqui não é minha opinião. São as resoluções que o partido trouxe no 14º Congresso. Que é o quê? Uma falha na conscientização de classe. Isso é uma autocrítica que o PCdoB faz no 14º Congresso, em 2017. É exatamente isso. A falha da esquerda, a falha do PCdoB não foi fortalecer a massificação, né, da organização. A gente se sentiu confortável ao estar no governo federal, a estar na base do governo federal. A gente se sentiu confortável ao ter os movimentos estudantis nas nossas mãos, junto e aliado ao governo federal, e não batalhar por questões estruturais, como um fortalecimento da educação pública, né, como a taxação de grandes fortunas, como um fortalecimento da saúde pública. Claro que a gente teve esses avanços na saúde e na educação também, mas a gente não teve reformas estruturais nesses pontos. A gente não teve uma maior distribuição de renda, a gente não teve reforma agrária. Tudo isso que seria importante, reforma tributária também, que seja progressiva, quem tem mais paga mais, taxação de grandes fortunas, a gente não teve nada disso quando a gente poderia ter tido. E a gente só poderia ter tido se a massa, se a população fortalecesse essas pautas. E não fortaleceu porque a população não estava organizada, não estava conscientizada, não estava indo frequentemente acompanhando a política, muito pelo contrário. Durante esse período, a sociedade continuou se afastando da política. O povo continuou se afastando da política. Erro grotesco do governo federal petista, do PCdoB e de todos os movimentos de esquerda. sim. Lucas, agora uma pergunta mais rápida, né? Lutar contra as demissões, né, está na ordem do dia? Ah, com certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. É uma pauta em conjunto. Então, quando a gente fala sobre vacinação, a gente não pode só falar de vacinação. A gente tem que falar de vacinação com lockdown. Quando a gente fala de lockdown, a gente não pode falar só lockdown por lockdown. A gente tem que falar lockdown junto com um auxílio emergencial. Quando a gente fala de auxílio emergencial, a gente não fala só o auxílio emergencial por si só. 150, 250 reais não vai ajudar a população a se manter. Então a gente precisa falar sobre outras questões, que é o Estado conseguir manter as micro e pequenas empresas, o Estado fortalecer a classe trabalhadora, segurando os empregos, assim como foi feito aí no início da pandemia, eu digo aí primeiro, segundo, terceiro mês, houve um seguro ali de que o governo federal poderia dar uma segurada, né, ninguém vai ser demitido, apesar de ter tido demissões em massa.
Mas a garantia do emprego é essencial. É essencial. Isso aí tá na ordem do dia como sempre esteve. Como sempre esteve. E tem que continuar sendo. A defesa do emprego, a defesa do pleno emprego, inclusive, é algo que a gente tem que continuar sempre batalhando. Então, quando a gente defende a vacinação, a gente também defende o emprego, porque uma coisa está atrelada à outra. Vacinação sem lockdown não existe, lockdown sem auxílio emergencial não existe, auxílio emergencial sem uma grande taxação, né, sem a taxação das fortunas, das grandes fortunas, sem manter os empregos, também não existe. Então, uma pauta está atrelada à outra. A defesa do emprego também está atrelada a uma defesa da taxação das grandes fortunas, para que o Estado possa arrecadar mais dinheiro e assim possa investir mais dinheiro também na população. Isso também garante os empregos da sociedade. Isso é essencial. Sim. Lucas, agora entrando na questão do impeachment, né? Eu acho que é um tema que vai dar um pouco pano para manga. Impeachment. Tira o Bolsonaro e coloca o Mourão no lugar? Como que fica essa história? Então, assim, né? É complicado. O impeachment, ele é uma ferramenta muito interessante que a gente poderia utilizar. Mas para a gente utilizar, a gente tem que ter algumas outras ferramentas, como, por exemplo, a maioria do Congresso. Se a gente não conseguiu ganhar a presidência do Congresso, como que a gente vai conseguir ganhar um impeachment? Que é algo mais grave, que é algo mais forte de se fazer. E aí tem justificativa para o impeachment é que não falta. Seja o impeachment do Bolsonaro só e a entrada do Mourão, seja o impeachment da chapa Bolsonaro-Mourão. A gente tem também aí projetos de impeachment que falam sobre essa questão, né, de tirar tanto o Bolsonaro quanto o Mourão. Projeto é que não falta, motivos é que não faltam. Agora, a gente tem que entender a realidade. Se sai Bolsonaro e entra Mourão, a gente tem algumas pequenas mudanças, e não muitas. São pequeníssimas. Uma delas é que vai entrar alguém que tem minimamente um discurso mais agradável. Um discurso talvez um pouco mais conciliatório com o Mourão. Mas a gente não pode deixar se enganar. Mourão também é um cara brabo. Também é um cara que não vai defender a classe trabalhadora. É um militar, é um cara que vai defender as suas pautas, vai defender o neoliberalismo, vai defender privatizações, né? É um cara que não vai ser benéfico para a classe trabalhadora também. Talvez também tenha as mesmas políticas genocidas que Bolsonaro tem. A única coisa que ele tem de diferente é um discursinho um pouco mais agradável aí para alguns ouvidos. Eu diria que daria para comparar também com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Sai Trump, entra Biden. O que isso modifica? Discurso. Só um discursinho que vai modificar, porque as políticas continuam sendo as mesmas. Inclusive, Biden está sendo mais intervencionista do que Trump. Então, Mourão a gente pode ter algum problema desse tipo também. Um discursinho mais bonitinho, mais enfeitado, ou melhor dizendo, um discurso não tão feio igual o Bolsonaro, mas a gente vai ter as mesmas políticas genocidas, as mesmas políticas que vão empurrar cada vez mais a classe trabalhadora para o penhasco. Então, eu vejo que o impeachment seria uma ferramenta interessante para demonstrar um poder popular. Mostrar que a população está em volta de contra, né, o governo federal de hoje. Legal, demonstra um fortalecimento aí das massas, né, uma pauta em comum que as massas vão ter. Fora isso, não vejo como sendo extremamente benéfico algo por si só. Isso quer dizer que eu sou contra o impeachment? Não, não quer dizer isso. Inclusive, eu seria muito mais a favor do impeachment e estaria defendendo o impeachment com mais veemência se a gente tivesse um bloco de esquerda forte ao ponto
da gente dominar essa discussão. Porque o impeachment pelo impeachment não vai trazer nada de diferente para a gente. Agora, um impeachment com a classe trabalhadora organizada, a gente consegue fazer algo de diferente, que é colocar a nossa pauta superior, a nossa pauta em questão. A esquerda, com o impeachment de Bolsonaro agora, a esquerda não vai conseguir colocar as suas pautas em questão. Não vai conseguir falar assim, beleza, vamos tirar o Bolsonaro para colocar alguém que vai defender a classe trabalhadora. Não, esquece. Isso aí volto a dizer, isso é infantilidade, pensar dessa forma. E aí eu digo a fala infantilidade não no sentido pejorativo, não no sentido de querer lacrar aqui, mas no sentido de que é infantil, de imaturo, não entender a política brasileira, como ela funciona. A gente não vai chegar lá com um impeachment, não vai conseguir defender uma pauta nossa. Não vai, infelizmente não vai. Assim como aconteceu quando o Rodrigo Maia foi eleito à presidência da Câmara. A gente conseguiu frear algumas questões. Isso foi importante. E aí eu acho que o PCdoB agiu de forma acertada, correta, em ter defendido a candidatura de Rodrigo Maia lá em 2018, né? 2019, não lembro. Acho que foi 2019, né? Eu acho que o PCdoB teve uma atitude acertada em ter defendido Rodrigo Maia. Para você ver, desde aquela época, a gente já sabia que o Rodrigo Maia não iria defender o impeachment do Bolsonaro. Não iria. A gente não pode se iludir com isso. Mas uma coisa ele fez, que a gente esperava, que era também segurar minimamente o jogo democrático. Foi por conta de Rodrigo Maia na presidência que Bolsonaro não conseguiu fazer um golpe. Lá em 2019 ainda. Que já poderia ter sido mais avançado do que está hoje. Foi por conta disso. Então, o PCdoB teve uma atitude acertada. Por quê? Porque a nossa estratégia sempre foi o quê? Vamos segurar o Estado Democrático de Direito. A gente não pode deixar isso aqui virar uma ditadura. A gente tem que segurar o Estado Democrático de Direito. A gente vai fazer isso como? Defendendo o Rodrigo Maia. Isso quer dizer que o Rodrigo Maia vai ser nosso aliado bonitinho, te amo, Rodrigo Maia. Claro que não, poxa. Claro que não. Nunca foi isso. E nunca será isso. Mas ele esteve do nosso lado quando a gente precisou, que era segurar o Estado Democrático de Direito. Apesar de hoje a gente estar numa política de estado de exceção, ele segurou minimamente o jogo democrático. Isso foi importante. Então, eu vejo que para a gente é importante essa questão. Né? O impeachment, pelo impeachment só, não vai ser benéfico para a classe trabalhadora. Agora, se a gente tem um impeachment com uma classe trabalhadora fortalecida, a gente consegue pautar as nossas questões. A gente consegue avançar nas nossas pautas. Isso quer dizer que eu quero esperar até 2022? Não. Isso quer dizer que eu quero fortalecer a classe trabalhadora. Ponto. Seja fazendo impeachment, seja não fazendo impeachment. O que eu estou defendendo aqui é a classe trabalhadora. Pouco me importa se a gente vai conseguir o impeachment ou não. Justamente porque se a gente não tem uma classe trabalhadora fortalecida, pouco importa se a gente vai ter o impeachment ou não. A classe trabalhadora continua sendo pressionada, continua sofrendo o que vem sempre sofrendo. Sim, o Lucas, você falou da questão, né, sendo mais claro, né, da eleição do Arthur Lira e contra o Baleia Rossi, né? Só que, assim, o que a gente tem de informação, né, é que o Baleia Rossi, né, parece que está mais fechado que com o Bolsonaro do que o próprio Arthur Lira, né? Como que fica isso? Vejo que não. Vejo que tanto Baleia Rossi quanto Arthur Lira estão posicionados no mesmo campo político. Né? Aí o campo do centrão, que nada mais é do que uma direita disfarçada. Tanto Arthur Lira quanto Baleia Rossi. A questão é que Arthur Lira, no momento da eleição da presidência, ele estava fechado com Bolsonaro. Hoje a gente já vê algumas coisas de diferente, mas naquela época era isso. Arthur Lira estava fechado com Bolsonaro. E Baleia Rossi, não. Mas Baleia Rossi defende uma pauta neoliberal. Sim. Aí, volto a dizer, não é que a gente vai se aliar com alguém, que esse alguém é super bonitinho.
Não é que a gente vai se aliar ao Baleia Rossi, que o Baleia Rossi, de repente, vai defender as pautas da classe trabalhadora. Lógico que não. Ele é do centrão. Ele é neoliberal. Sempre foi. Sempre vai continuar sendo. Porque a gente tem que entender as pautas que a gente está defendendo. A pauta que Baleia Rossi defendia era vacinação para todo mundo. Era um fortalecimento do SUS. Ponto. Pouco me importa os outros assuntos que o Baleia Rossi defende. Se o Baleia Rossi defende uma privatização, se o Baleia Rossi defende uma política econômica mais neoliberal, se Baleia Rossi defende, critica os esquerdistas, se Baleia Rossi é um cara que não é nada interessante para a esquerda, pouco me importa. Na época ele defendia a vacinação para todo mundo, defendia a saúde geral, defendia o sistema único de saúde. Ponto. Ponto. E é isso que a gente precisa hoje. A gente precisa que as pessoas não morram. A gente precisa que as vidas sejam asseguradas. É isso que a gente precisa. Então eu acho que a defesa da esquerda, do bloco de esquerda, no campo do Baleia Rossi foi acertada. Foi acertada. Porque Baleia Rossi defendia o que a gente defende. É aí que eu falo quando a gente tem que se entender enquanto um bloco de esquerda. A gente não pode deixar se iludir com as outras pautas. A gente tem que entender qual que é a pauta principal. A pauta principal é defender a vida. A pauta principal é defender vacinação para todo mundo. A pauta principal é defender emprego para todo mundo. Acabou. Acabou. Cada um vai defender do seu jeito. O campo do Baleia Rossi vai defender emprego através da privatização. A gente vai defender o emprego através da estatização. Mas a gente defende o emprego. Enquanto o Bolsonaro não. Bolsonaro não defende emprego. Bolsonaro não defende a vida. Arthur Lira não defendia a vida. Arthur Lira não defendia emprego. Então a gente tem que saber de que lado da moeda a gente está. Arthur Lira, assim como o Baleia Rossi, hoje se encontram no mesmo campo. Que antes eles estavam como adversários. Hoje eles são parceiros. Óbvio que são parceiros. E nunca deixaram de ser. É aí que está a infantilidade da esquerda. De não entender a política brasileira. Arthur Lira e Baleia Rossi, Rodrigo Maia, poderia citar outros nomes, Janaína Pascoal, a gente pode colocar Alexandre Frota, toda essa galera se encontra no mesmo bloco, mesmo campo, mesmo lugar. Sim. A questão é que quando politicamente, ideologicamente, alguém chega e fala assim, a gente defende a vida, a gente tem que falar, a gente também. A gente vai defender a vida também. Se o outro campo está falando que não defende a vida, ou se o outro campo nem sequer menciona isso, a gente tem que mencionar. E a gente tem que defender isso. É aí onde eu vejo a diferença entre Arthur Lira e Baleia Rossi. Sim, hoje o Arthur Lira parece que está com algumas rixas contra o Bolsonaro. Isso transforma o Arthur Lira num aliado tático? Ou num... Se ele defender o impeachment, sim, claro. Por que não? Se ele defende o impeachment, que agora ele está ameaçando, né? Ele está ameaçando aí o Bolsonaro de impeachment e tudo mais, que antes ele falou que ele não iria pautar o impeachment, né? Tal. Agora ele está começando a ameaçar. Se ele de repente coloca isso na mesa, e se a gente consegue reverter os votos aí para colocar o impeachment no jogo e vencer o impeachment, por que não? Sim, sim. Acho que os partidos de esquerda poderiam fechar com o Arthur Lira em defender o impeachment. Pressionar o Arthur Lira para defender o impeachment. Por que não? Isso quer dizer que ele vai se tornar o nosso aliadinho bonitinho, o nosso amigo, de repente? Ele é o carinha que tá aqui do nosso ladinho. Ê, legal, ó, passa a mão na cabeça dele, passa um pano. Claro que não, poxa. Claro que não. Mas, se é para defender o impeachment, opa, vamos lá. Vamos votar nisso aí. Você continua sendo meu inimigo, mas para isso, a gente tá junto. Sim. Agora, Lucas, vamos conversar um pouco, né, em relação do papel do STF em relação à crise sanitária. Qual que foi a sua opinião? Uhum. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, STF sempre, como sempre, eu acho que aquela fala do Lula foi fenomenal. Que o STF é acovardado. O Supremo Tribunal Federal é acovardado. Justamente porque eles não têm uma posição política, eles não têm uma posição
firmada, né? Quando eles bem entendem, eles podem mudar a pauta. Por exemplo, num momento eles colocam o Lula como condenado. Num outro momento, eles dizem que essas provas que condenaram Lula não servem de nada, porque Moro foi parcial. Ué, por que eles não fizeram essa análise da parcialidade de Moro lá no início? Justamente porque eles têm choques de interesses. O interesse deles na época que o Lula foi condenado era justamente porque eles não queriam avançar nas pautas sociais que estavam sendo feitas durante o governo Lula. Mesmo que a gente acabou de tecer algumas críticas, mesmo que tendo suas críticas a serem feitas nos governos petistas, pelo menos algumas pautas sociais estavam sendo avançadas. A STF não queria muito disso, não. Então ele se acovardou, determinou que Lula poderia ser condenado, e aí agora não. E da mesma forma com relação vacinas, com relação ao governo federal, por que o STF de repente não pauta um impeachment também? Eles podem pautar o impeachment do Bolsonaro. Como a gente já disse aqui, argumentos não faltam. E o Judiciário Supremo do nosso país, poderia muito bem pautar isso. Julgar como genocídio algo que é um genocídio. Por outro exemplo, não ir atrás do Bolsonaro ou do governo Bolsonaro pelo que eles estão fazendo aí de perseguições, também é uma atitude covarde do STF. O STF poderia muito bem ir atrás do governo Bolsonaro por conta dessa perseguição política. O STF poderia muito bem ter ido atrás do governo Bolsonaro ano passado, quando o governo Bolsonaro recusou a compra de vacinas, quando o governo Bolsonaro se recusou a formar alianças políticas com outros países por questões ideológicas, ou por pressões externas, vindas dos Estados Unidos, por exemplo. A gente sabe que hoje, por exemplo, a Sputnik V, a vacina lá da Rússia, não está aqui no Brasil por pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pressionou o Brasil para não comprar essas vacinas. E hoje a gente vê a frente dos governadores do Nordeste comprando as vacinas lá, Sputnik, e dando certo lá no Nordeste do Brasil. Por que isso não é nacional? A STF poderia ter pressionado o governo para poder fazer isso. A STF poderia ter dado um checkmate, um ultimato no governo, falando para ele pautar essa questão da vacina. Não fez por quê? Acovardado. Se sentiu confortável, tá de boa. Até o momento que começaram a pisar no calo do STF. Quando começaram a pisar no calo do STF, opa, vai fechar o Congresso? Quer fechar o STF? Não, aí não pode. Enquanto a gente tinha vidas morrendo, tudo bem, beleza. Mais uma, menos uma. Eles também estavam por trás daquele não sou coveiro que Bolsonaro disse. Não sou coveiro, e daí? O que você quer que eu faça? Agora, pisou no meu calo. Agora, tá querendo fechar o STF, tá querendo fechar o Congresso. Peraí, não é bem assim que funciona. Então, é um Supremo Tribunal Federal acovardado. Lucas, agora para fechar a nossa entrevista, a pandemia mostrou que o capitalismo não dá mais? Perfeitamente. A pandemia foi mais uma prova de que o capitalismo não se sustenta. O capitalismo ele não é para a gente, não é para a classe trabalhadora, e também o capitalismo não se sustenta. A pandemia tem demonstrado que os países socialistas são os países que mais têm conseguido sair de uma pandemia, que mais têm conseguido controlar a pandemia dentro dos seus territórios. Então, a gente vê que o capitalismo, na verdade, fracassa ao tentar pautar questões sociais. O capitalismo não resolveu os problemas sociais que sempre tiveram na sociedade. O capitalismo nunca resolveu essa questão. A gente tem que ter duas classes e essas duas classes se conciliarem e conseguirem andar bonitinhas e juntas. O capitalismo nunca conseguiu fazer isso. E a pandemia demonstra
o total fracasso do capitalismo em tentar fazer isso. Uma vez que a gente tenha ou a defesa da vida ou a defesa da economia, e que o capitalismo não consegue unir essas duas pautas juntas, a gente vê a China conseguindo fazer isso. A gente vê Cuba conseguindo fazer isso. A gente vê o Vietnã conseguindo fazer isso. Países que têm tido hoje uma abertura, né, novamente, do seu exercício econômico. A gente vê a China voltando ao seu exercício econômico. A gente vê Cuba voltando ao seu exercício econômico. Vietnã voltando ao seu exercício econômico. Então, o capitalismo já nunca conseguiu e hoje demonstra o seu total fracasso através da pandemia. Sim. Lucas, estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu acho que, apesar das divergências, né, que foram colocadas aqui, eu acho que foi uma conversa boa, né, e foi uma conversa que mostra que o canal é um canal democrático que está aberto a espaço, a diferentes posições dentro da esquerda, né, desde que as posições estejam no campo da esquerda, né. E acho que uma entrevista como a sua cumpre esse objetivo, né. Convido as pessoas a assistirem a sua entrevista, né. Também assistirem outras entrevistas de diferentes posições, seja com os outros partidos, né, que a gente entrevistou a Resistência, o MRT, até o POR, né, e para comparar, né, e conhecer as diferentes posições, né, e também entrevistamos também constantemente professores da parte da ciência política, da sociologia, da história. Então, fico bastante feliz por ter feito essa entrevista, né? E peço para você fazer as considerações finais. Legal. Primeiramente, gostaria de agradecer também essa oportunidade da gente ter essa voz, né? Queria agradecer o Guilherme, todo mundo aí do Mesa de Debates, porque é um momento importante da gente fazer esses tipos de debates, esses tipos de entrevistas, a gente poder ter a nossa voz falada e escutada, né? Eu acho que é essencial. Se a gente está falando aqui de formar uma frente ampla, de formar uma frente de esquerda, um bloco de esquerda forte e unido, a gente precisa conversar sobre essas questões. A gente precisa debater sobre essas questões. Nada melhor do que a gente ter um canal amplo que possa trazer esse tipo de debate para uma mesa, né? Mesa de debates aí. Então, gostaria de agradecer imensamente, me senti muito feliz de estar aqui, poder trazer a minha opinião aí, a minha contribuição para esse debate essencial de como a gente pode construir uma alternativa de esquerda para o nosso país, né? Então, muito obrigado aí, Guilherme, muito obrigado, Mesa de Debates. Espero que a gente possa trazer mais debates com relação a essas questões, né? Que o PCdoB possa ter mais oportunidade de trazer também outras pessoas aí para a gente poder debater, que a gente possa debater todo mundo junto, assim, se a gente pudesse fazer uma mesona grande algum dia aí, quem sabe presencialmente. Então, quem sabe presencialmente, quando puder, seria bem interessante, seria bem legal. Então, muito obrigado aí, viu? E firme na luta. Tamo junto. Então, pessoal, peço para que se inscrevam no canal Mesa de Debates, né, no YouTube, curta esse vídeo, curta outros vídeos que estão sendo produzidos, né, no YouTube, compartilhe nas redes sociais, curta a nossa página do Facebook e siga a gente no Instagram, né. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos, né, à programação da semana do Mesa de Debates e até a próxima. Fui!